O Fluminense está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso deve ser comemorado? Sim, porém, para por aí, porque toda e qualquer análise da vitória sobre o Operário, na minha humilde opinião, é claro, ela deve partir do princípio que o Flu fez apenas e nada mais e tão somente a sua obrigação, o seu dever de casa. A responsabilidade de avançar de fase era toda do Fluminense. E o que a gente viu no Maracanã foi o mínimo para isso acontecer. Falei no nosso pré-jogo, debatemos no pré-jogo do Jornada, que a gente gostaria de uma classificação tranquila, sem susto, sem sufoco. Nem acho que não sei se dá para usar, sufoco nesse caso, nem acho que foi. Mas a verdade é que esse time do Fluminense, ele passou a ser tão inseguro que ele não pode ver qualquer mínima chance de ter tranquilidade. Tranquilidade definitivamente não é uma palavra que faz parte do vocabulário dessa equipe comandada pelo técnico Luiz Ubeldia já há algum tempo. Hoje o Fluminense é um time muito instável, por duas coisas principalmente. Erros graves defensivos cometidos em sequência, um atrás do outro, um atrás do outro. Ontem teve novamente no Maracanã. E também teve, mais uma vez, a incapacidade de matar o jogo, de resolver a partida, de liquidar o confronto. Quantas e quantas vezes a gente já não falou sobre isso? Então é um padrão que se repete. Normalmente times muito equilibrados, times que estão numa grande fase, que estão fazendo um grande campeonato, o que normalmente a gente observa nessas equipes? Um ataque que tem efetividade, um ataque que faz gol e uma defesa sólida. Você estabelece ali um equilíbrio. Não é um ataque que faz gol pra caramba, ou uma defesa que toma gol pra caramba. Pode até acontecer um cenário como esse. Às vezes você tem um time que todo gol leva jogo, mas faz 2, 3. Aí você tem que potencializar muito o seu ataque. Mas o ideal é o equilíbrio. Hoje o que a gente vê no Fluminense é um ataque com dificuldade para fazer gol e uma defesa sendo vazada todos os jogos. E o pior, muitas vezes não se trata de um grande mérito do adversário. É que o Fluminense entrega, o Fluminense se complica, o Fluminense coloca o adversário no jogo. Ontem, mais uma vez, isso ocorreu. Porque se a gente pegar o que foi a partida como um todo, os primeiros 20 minutos, os primeiros minutos principalmente do Fluminense no jogo, são muito interessantes. Eu até falei, cara, se persistir isso aí até o final, ou pelo menos boa parte do jogo, ninguém vai poder falar que os caras não estão correndo pelo Zubeldia. Eles começam numa pressão, mordendo, o Operário não conseguia sair de trás, não conseguia tocar a bola, e o time do técnico Luizinho Lopes é muito dinizista, né? Os caras não dão chutão. Então, mesmo em dificuldade, mesmo errando, mesmo perdendo muitas bolas, insistiam em sair jogando, insistiam em sair jogando. E aí, logo com 5 minutos, o Fluminense tinha criado 2 chances. Uma, com 30 segundos, o Canóbio chutou, o goleiro defendeu. Depois, uma linda tabela do Canóbio com o Lúcio Acosta, o Lúcio bateu para fora. Ali já poderia ter feito 1-0. 3 minutos depois, já sai o lance do pênalti, o abafa, marcação alta, pênalti. O Savarino vai lá e faz o gol, faz 1-0. Era evidente que aquela pressão intensa no campo do adversário não ia durar o primeiro tempo inteiro, ninguém faz isso, ninguém tem perna para fazer isso. Então é natural depois você ir dosando. Foi o que o Fluminense fez. Aos poucos, essa pressão ela foi arrefecendo e o Operário naturalmente conseguiu ter pelo menos um espaço ali para respirar. Só que, aí é o que eu falo, a linha é muito tênue para esse time do Fluminense entre eu vou agora dar uma equilibrada, vou segurar um pouco para simplesmente se dispersar do jogo ou para relaxar demais.
E aí, diante desse relaxamento, o adversário vai ganhando espaço. Aos poucos, o Operário, ele foi, mesmo sem criar grandes oportunidades, ele foi se sentindo mais à vontade. Principalmente com o Bosquilha, que é um jogador muito habilidoso, ontem jogou muito e teve liberdade para jogar. Então o Operário, depois de um certo tempo, o Aylan perdeu uma bola de frente para o Fábio, perdeu um gol de frente para o Fábio, depois eles finalizaram mais umas 2 vezes, enfim, o jogo foi um pouco mais equilibrado. No geral, o Fluminense ainda era melhor, mas você percebe que a marcação vai afrouxando, né, o time vai deixando o adversário jogar e aí vai ficando um jogo mais perigoso. Só que aí, diferente do que aconteceu já em muitas partidas, o Fluminense chega ao segundo gol. Faz o segundo gol num belo passe do Nonato, belo domínio da Costa, 2-0. Vai para o intervalo com esse 2-0. Falei, bom, já é uma novidade, acho que podemos dizer assim, né? O Fluminense está indo para o intervalo com 2-0. Aí volta para o segundo tempo. Aí eu vou entrar no tema, que é para mim um dos temas centrais dessa análise, o colocar o adversário no jogo. Tem um pênalti, outro pênalti, que o juizinho muito fraco ontem, fraquíssimo. Os lances capitais teve que provar, expulsou a Costa que não era para expulsar, enfim. Pênalti para o Fluminense. Savarino, que bateu o primeiro, o batedor oficial, está em campo. O que eles resolvem fazer? Aí um outro capítulo também, né? A parte. Vão repetir, de novo eles repetem erros que tantas e tantas vezes já foram cometidos lá atrás. Levam pênalti na base da, vou colocar aí entre aspas sacanagem, porque eu não quero acreditar que, né, realmente encaram aquilo ali como uma brincadeirinha. Mas a sensação que dá é essa. Não, o John Kennedy pediu o Savarino para bater, vai lá, aí o Savarino deixa, vai lá o John Kennedy bate e perde o pênalti. Jogo decisivo, jogo mata-mata, isso não existe. Há de se ter seriedade, quantas e quantas vezes a gente já não debateu isso. E isso continua acontecendo. É impressionante. E aí estava na cara, perdeu o pênalti, o que ia acontecer? A chance do adversário fazer um gol e se complicar na partida era relativamente alta. E deu a lógica. Eu realmente não consigo compreender a lógica de dar aquele pênalti para o John Kennedy bater. Não é que o John Kennedy está numa fase horrorosa, que não faz gol, não sei quantos jogos, e aí vai dar um pênalti para dar uma moral, o que por si só também já é muito errado. Pênalti não é para premiar quem está em boa fase, pênalti não é para ressuscitar quem está mal, pênalti é para ser cobrado pelo cobrador oficial. Se o cobrador oficial não está em campo, beleza que se cobre outro. Mas pênalti não é para ficar premiando ninguém. E falta comando, a responsabilidade não é só dos jogadores, é do treinador que está à beira do gramado e não dá a ordem que tem que ser dada. Isso é culpa do Zubeldia também. Vou trazer rapidinho aqui, só para fechar o vídeo, essa fala do Zubeldia, eu vou ter colocado antes, mas acabei esquecendo, mas ele falando sobre a questão do pênalti. Por que o John Kennedy foi bater o pênalti e se isso é algo que ele permite, que a comissão técnica permite, enfim, ele falou isso aí. No, es simple. Siempre ponemos dos ejecutores. Ponemos un encargado de penalti, en este caso es Savarino, y un segundo ejecutor, que es John Kennedy. Siempre ponemos dos. Por esta situación, por una situación de que si tenemos dos penales, por una situación que si Savarino no quiere volver a patear el segundo penal, tener una opción concreta. Hay entrenadores que dan un solo ejecutor, nosotros damos siempre dos, el 1 y el 2. Entonces está planificado, después por supuesto que teníamos, y coincido, teníamos para poder hacer el tercero, no se dio, terminamos sufriendo, tuvimos más chances. Pero bueno, al final pasamos y bueno, que es la prioridad. Estamos en ese momento donde nos cuesta todo el doble, aún los partidos que hacemos unos 70, 80 minutos muy buenos, que justificadamente nos podemos ir
o podemos poner 3-0 en el marcador, los terminamos sufriendo. Y bueno, será el momento del semestre en donde cuando se gana se sufre, pero aún así tenemos que ir cumpliendo los objetivos. Hoy el objetivo era pasar, nos hubiese gustado ganar, golear y gustar. Estuvimos a un gol de que eso suceda y terminamos sufriendo. Pero bueno, pasamos, que era la prioridad. En cuanto al penal, creo que fui claro. Ejecutor era Savarino, segundo ejecutor John. Siempre me gusta poner al centroatacante como ejecutor de penales. Uma explicação, convenhamos, não faz o menor sentido. Né? Então, se tiver 3 pênaltis no jogo, o terceiro é o terceiro cobrador que vai bater, não é o cobrador oficial que está em campo. É meio para tirar todo mundo de otário isso, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Se o cobrador oficial está em campo, é ele que cobra. Se tiver 10 pênaltis, é ele que deveria cobrar. Enfim, é evidente que esse não é um padrão estabelecido, é só mais uma forma de, enfim, de sair pela tangente diante desse questionamento. Pois bem, o que acontece? Depois sai o gol do Operário. E aí, de novo, numa falha defensiva, clamorosa, bizarra do James, que não consegue cortar a bola. E não foi só por isso. Não foi só por isso, porque ele errou o jogo inteiro, ele cometeu outras várias falhas. Não foi só essa do gol. É uma calamidade essa zaga do Fluminense. E eu fico ainda mais revoltado porque eu estou há 2 anos falando disso. Vocês vão lembrar, a gente fez brincadeira, deu gritando zagueiro, zagueiro, zagueiro. Isso quando tinha o Thiago Silva, que a gente entendia que tinha que ter um cara melhor para jogar com ele. O Thiago Silva foi embora e contrataram o James. Vocês entendem? Saiu o Thiago Silva, o substituto do Thiago Silva. Não tô nem. Esqueça o que o Thiago Silva fez ou não fez. Falando tecnicamente, de bola. O substituto do Thiago Silva, que essa diretoria entendeu que seria plausível e concebível para esse momento, é o James. Aí, meu amigo, eu não espero nada diferente do que eu estou vendo aí. Depois eu vou aprofundar essa discussão, pegando para um outro aspecto aqui essa análise. Mas eu sinceramente não espero nada. Vai jogar o James, vai jogar o Ignacio, e tem os outros que nem jogam. Isso aí eu vou falar depois. Sai o gol, aí todo mundo já pensa no pior. Agora, esse final do jogo vai ser Deus nos acuda. Aí vamos para as substituições. O Zubeldia mexe aos 25. E para mim, de novo, erra nas substituições, erra na leitura. Coloca o Bernal para colocar mais um volante para recompor o meio de campo, ok. Aí coloca o Ganso no lugar da Costa. Por característica, o Ganso até faria sentido para reter a bola. É um cara que retém a bola, que vai conseguir dar uma qualidade no passe para valorizar essa posse e tentar tirar a bola do adversário. Mas hoje vamos falar a verdade, gente. O Ganso ele é um peso morto, ele não tem condição, ele não quer, o Zubeldia não quer, e está todo mundo ali fazendo um teatro. Coloca o Ganso em campo para dizer que colocou. Só isso explica. O time morre depois, no meio de campo. Morre. E aí ele coloca o Castillo no lugar do John Kennedy, não que o John Kennedy estivesse jogando bem, não estava, mas qual é a lógica de colocar um centroavante se seus 2 pontas estavam mortos já no jogo? Canóbio e Savarino estavam fora totalmente do jogo. Como é que essa bola vai chegar lá? Que utilidade vai ter esse centroavante? Se o time precisava, por lógica, de gente com sangue novo pelos lados para tentar aproveitar os espaços que o Operário iria ceder. Não vi lógica e falei isso na hora. Depois ele ainda chama para mexer, acho que ele tinha chamado o Serna e tinha chamado o Alisson. Não faria sentido o Alisson nenhum. Aliás, não faria sentido nenhum o Alisson no jogo. É que saiu o gol do Operário e teve que voltar. E aí depois acabou, enfim, entrando ali o Serna. E acho que ele entrou participando, não entrou nem... Ele entrou com atitude no jogo, mas errando, né? Mais uma vez. O Serna chutou uma bola na trave que ele se embolou todo dentro da grande área. Teve uma hora em que ele entrou na área, tinha 2 caras sozinhos, ele não conseguiu dar o passe. E na reta final até o Savarino entrou no jogo. E curiosamente, depois que o Fluminense leva o gol, chega a criar 3 oportunidades. O próprio James cabeceou uma bola na trave, o Savarino, o Serna chuta aquela bola na trave também,
O Savarino também finalizou uma bola, até melhorou um pouco o Savarino depois na reta final, ele estava muito sumido do jogo, melhorou. O Fluminense poderia ter chegado ao gol novamente, e não chegou. E não consegue matar o adversário. Eu acho que a sorte foi que aquele cara entrou batendo em todo mundo, fez aquela falta absurda no Castilho, rasgou o Castilho de cima e embaixo, o jogo ficou parado ali um tempão e aquilo ali esfriou e acabou com a partida. Porque senão teria chance de ter um sufoco na reta final do jogo. É um negócio assim, absolutamente desnecessário. Desnecessário. Isso passa mais uma vez, reforça a sensação de que o time está muito instável. Mentalmente, taticamente, tecnicamente, sempre tenta acelerar demais para construir. A gente não vê mais aquela equipe compacta que aproxima, que gera dinâmica de jogo interessante através dos passes curtos, como a gente viu no melhor momento do Fluminense com o Zubeldia. A gente não vê, a gente vê hoje um time com muito mais dificuldade em todos os sentidos, né? Com muito mais, até para fazer as coisas mais simples. E aí a situação se agrava muito mais a partir de escolhas ruins do Zubeldia, de um ataque com dificuldade, como eu falei, de uma defesa falhando constantemente. Enfim, é um combo que, se não for resolvido de uma vez por todas, ele vai continuar machucando e causando problemas. O Fluminense chegou às oitavas de final, é injusto? Não, não é injusto. O Fluminense, no geral, ainda acho que foi melhor que o Operário, criou mais oportunidades, poderia, como eu disse, ter saído com um placar mais elástico, mas não saiu porque continua repetindo padrão ou padrões de erros que estão fazendo com que a equipe não consiga sair desse momento ruim, não consiga essa trégua definitiva com o torcedor. E ontem, mais uma vez, mesmo ganhando, no Maracanã, pelas 10 mil pessoas que foram lá no Maracanã, a equipe acabou saindo vaiada de campo. E esse é outra questão, né? Há uma distância, uma desconexão do torcedor com esse time que é muito preocupante. E parece que vai agravando cada vez mais. Foi mais um exemplo, baixíssimo público de ontem no Maracanã. Um público muito ruim de se ver. E não só isso, né? É a própria, como eu disse, a conexão, a vibração, de uma forma geral, com um time que não toca o seu torcedor, com um time que não faz o seu torcedor vibrar. E isso aí é uma combinação extremamente complicada e que pode ser muito prejudicial em decisões que a gente vai ter aí pela frente. Enfim, a gente vai ficando por aqui e ao longo do dia a gente volta repercutindo mais, claro, dessa vitória sobre o Operário e de outras coisas importantes que teremos a tratar até esses próximos dias. Tem Campeonato Brasileiro e semana que vem já tem decisão pela Libertadores. Deixe aí o seu like, seu comentário, se inscreva no canal. Se você concorda, se você discorda, pode deixar o seu comentário, sempre com respeito. A gente vai trocando essa ideia por aqui. Tamo junto, valeu!